Salve, salve, meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os cuidados pós-operatório. Quais são os cuidados mínimos, mas essenciais para que o pós-operatório do meu animalzinho seja tranquilo e a recuperação dele fique 100%. Lembrando que já deixei um vídeo aqui no canal falando dos cuidados pré-operatório e a gente nunca pode se esquecer que todo procedimento cirúrgico tem uma tríade, são 3 etapas. É o pré-cirúrgico, que é a responsabilidade do tutor, do responsável do animalzinho. A parte cirúrgica e controle interno da clínica, responsabilidade do médico veterinário cirurgião, anestesista e a clínica que está prestando o serviço. E a terceira etapa que a gente vai falar agora do pós-operatório. Essa é a responsabilidade do tutor, que é o responsável pelo animal, e da clínica ao mesmo tempo. Por quê? Todas essas 3 etapas é quem vai culminar na recuperação 100% do seu animalzinho. Meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e bora pro vídeo para que você possa aprender sempre que seu animalzinho possa viver mais tempo e com a saúde sempre 100%. E bora lá. Cuidados pós-operatório. Eu vou falar alguns cuidados, pessoal, que se enquadra para a maioria das cirurgias, mas vai ter alguns procedimentos específicos que a gente vai ter que pedir para o médico veterinário responsável de explicar. Então, é uma cirurgia neurológica. Esses cuidados que eu vou passar fazem parte disso, mas pode ter alguns detalhes a mais. Às vezes um paciente que fez um procedimento cirúrgico ortopédico grave. Então, vai ter esses cuidados que eu vou te passar agora, porém, pode ter mais alguns detalhes, algumas ressalvas, tá? Sempre é válido tirar todo tipo de dúvida com o cirurgião que operou seu animalzinho ou vai operar. E vamos lá, ó. Primeiro cuidado que a gente tem que ter. O animalzinho deve seguir a receita que foi prescrita. Aqui na clínica a gente trabalha de 2 formas. A gente trabalha com medicamentos de longação, principalmente para os gatinhos, que é difícil de dar remédio, né? E aí, o tutor não tem necessidade de fazer nenhum medicamento em casa, porque ele tomou os remédios de longação, os remédios vão ficar agindo no organismo durante vários dias, não tem a necessidade de administrar remédio em casa, mas vale o tutor ficar observando se esse animal não está sentindo dor, observando se não está inchando o local que operou, observar se não está saindo secreção, tá? Então, o medicamento normalmente é para esses 3 agentes que a gente falou. Questão de dor, inflamação, infecção. Já foi aplicado o remédio. Então, no mínimo, o tutor tem que observar, saber que está tudo bem. No caso dos cachorros aqui, ou cirurgias em gato, que é um pouco mais detalhada, né? A gente faz a prescrição dos medicamentos e eu vou sempre te passar aqui uma ressalva, tá? Normalmente tem na receita um antibiótico que é para prevenir processos infecciosos. O antibiótico normalmente é administrado diariamente. Um anti-inflamatório que é para não inflamar, não inchar, não ficar sangrando, não ficar dolorido aquela região com muita vascularização. E um analgésico, que é para o animalzinho não sentir dor. Então a primeira etapa é fazer a prescrição, a receita de maneira correta. Fiquei com alguma dúvida sobre os medicamentos que prescreveu? Pergunta, sempre pergunta. Medicamento se é administrado de maneira errada, ou não vai fazer efeito, ou pode intoxicar o animalzinho, causar como se fosse uma overdose. Então, qualquer dúvida relacionada aos medicamentos, pergunta, mas também não fique com receio e não deixe de administrar. Tem que fazer os remédios que são prescritos. Normalmente, um antibiótico, um anti-inflamatório e um analgésico. Então, a gente acabou de ver sobre a prescrição que é feita no pós-operatório. Relacionados aos cuidados com os pontos, tá? Aqui a gente até tem entregado para o tutor uma pomada cicatrizante. Se o seu animalzinho passou por um procedimento e não recebeu uma pomada cicatrizante, provavelmente o veterinário vai te prescrever uma pomada cicatrizante.
deve sempre estar mantendo o local do ponto limpo e com uma pomada cicatrizante. Normalmente essa limpeza e administrar essa pomada é feita uma vez por dia só, então é bem simples, tá bom? Mas sempre, se tiver algum excesso de sangue, passa água oxigenada só em volta ali, não precisa de passar no ponto, tá? Passa água oxigenada em volta, vai tirar esse pouquinho de sangue que pode ter sangrado. Depois você vem, limpa ali, seca bem o local, deixa bem sequinho. Secou, vem com a pomada cicatrizante. Outro medicamento que a gente gosta de usar aqui é o iodo. O iodo é um antisséptico que, dependendo da formulação, ele funciona durante 3 dias. Então é 72 horas fazendo antisepsia, matando bactéria, deixando o local limpo, tá? Então pode passar pomada, pode passar iodo, pelo menos uma vez por dia, lembrando de limpar esse ponto antes. E mais um detalhe sobre o ponto agora. O animalzinho não pode mexer, não pode, de forma alguma. Ah, mas ele tá só lambendo, ele não tá mordendo, não vai arrancar o ponto. Se o animalzinho mexe ali na incisão, na sutura que foi realizado, pode acontecer duas coisas. Ou ele pode tirar essa sutura e abrir a cirurgia, ou pode infeccionar. Na boca do animalzinho tem bastante bactéria, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre profilaxia dentária, que é para reduzir a quantidade de bactéria na boca do animalzinho. Então, se o animalzinho tem bactéria na boca e ele fica lambendo um local onde cortou, aonde tinha sangue, aonde tem substrato para a bactéria proliferar, aquilo ali vai infeccionar. Então o animal nunca pode lamber o local aonde foi feita a cirurgia, tá? Próximo, como que a gente pode evitar que ele vai lamber o local? No caso dos gatos, tá? Gato é bem detalhista, quem é dono de gato sabe disso. Às vezes o gato não vai usar roupa e nem cone. Tem gato que consegue tirar, tem gato que consegue arrancar e não usa de jeito nenhum. Algumas pomadas têm um gosto que não é agradável e o fato de você passar a pomada, na hora que ele vai mexer, o gosto é ruim, o animal para de mexer. Não estou falando que isso é a melhor medida, mas pode ser utilizada para alguns gatinhos. O que é o melhor? O que deve ser feito? Sempre utilizar ou cone ou roupinha. Cone a gente sempre tem disponível, é algo que quem é dono de animalzinho ali, quem é tutor, nos nossos vídeos que fala sobre emergência, eu até recomendo, tenha um cone em casa. Porque às vezes acontece um acidente, às vezes é final de semana, às vezes é no período noturno, e só de ter um cone em casa, você já vai evitar que o animal gere um trauma maior do que ele já passou. Então, coloca o cone para não mexer na sutura, não mexer na cirurgia, e pode utilizar uma roupinha cirúrgica. A gente tem também aqui no canal um vídeo ensinando a fazer roupinha cirúrgica. Você pode recortar em casa uma camiseta velha, vai fazer a roupinha cirúrgica, coloca no animal, tá bom? Então a gente já viu os remédios e viu sobre o ponto. Não pode mexer e tem que cobrir, passar pomada, certo? Agora, próximo ponto que é importante. Sempre me perguntam, tem que fazer repouso? Aí, essa resposta, eu vou te orientar que tem e não tem. Mas como assim? Precisa e não precisa de repouso? O animal precisa de repouso porque às vezes fez uma fratura, ele não pode ficar forçando. Às vezes ele acabou de sair de uma castração, ele não pode ficar pulando para um lado e para o outro. Porém, não precisa de repouso ao ponto que a gente fique restringindo o movimento do nosso animalzinho. Ao ponto que a gente comece a gerar estresse nele, porque a gente está prendendo ele, que a gente está segurando ele, porque a gente colocou ele dentro de uma caixinha. E por que eu te digo isso? Quando você gera estresse, ao ponto de ficar segurando seu animalzinho, aquele estresse faz cair na corrente sanguínea alguns mecanismos ali que não vai permitir o processo cicatricial ou vai retardar o processo cicatricial. Ele vai acontecer de maneira mais lenta. Então, às vezes um ponto que era para me tirar com 10 dias,
Se o animal ficou sofrendo estresse nesse período, às vezes eu vou ter que tirar com 15. Por quê? Porque não cicatriza corretamente. Outra questão que é importante do não repouso. Se o animalzinho se movimenta, se ele faz uma caminhada leve, se ele vai lá no quintal, volta, entra dentro de casa, sai de novo, volta, brinca um pouquinho com a bolinha, anda para comer, anda para beber água, o que ele está fazendo? Ele está se movimentando, certo? Conforme ele está se movimentando, o sangue está circulando pelo corpo e está levando até o local da cirurgia tecido cicatricial. Então, quando tem uma movimentação leve, aumenta a vascularização, melhora a perfusão sanguínea, chega mais nutriente, chega mais célula ali que vai ajudar na cicatrização e esse pós-cirúrgico é mais tranquilo. Então, eu preciso de fazer repouso principalmente ali nas 12 até 24 horas que o animal chegou. Dali em diante, se o meu animalzinho se movimentar, é ótimo, porque ele está ajudando a cicatrizar, ele está melhorando o processo cicatricial. Então, às vezes o animalzinho vem com a perna quebrada. Eu coloco lá a placa, parafuso, pino. Aí a pessoa fala assim, agora ele não pode fazer nada, tem que ficar parado o mês inteiro. E eu falo, não, ele vai ficar parado aqui 1, 2 dias no máximo, mas a partir de 24 horas eu quero ver ele caminhando. Por quê? Toda vez que ele caminha, leva sangue para aquela perna. O sangue vai e volta. O sangue indo e voltando, o que o sangue está fazendo? Levando tecido cicatricial, está facilitando que aquele processo ali cicatrize mais rápido. O animal passa por um pós-cirúrgico mais tranquilo. Quando deu 30 dias, essa perna já colou. Então, é importante ter repouso, mas é importante também deixar o animalzinho viver sem estresse e fazendo uma movimentação ali sem muito extremo, vamos dizer assim. Mas a movimentação que ele já fazia em casa é bacana de deixar, tá bom? Então, esses são os principais cuidados que a gente tem que ter no pós-operatório. Se precisar de algo, se tiver alguma dúvida, eu tô aqui à disposição para te ajudar. Pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder um por um. E é isso aí, pessoal. Vet Viajante vai estar sempre aqui para te ajudar.